Então, galerinha, conforme prometido, estou aqui com o vídeo mostrando por que, quando a gente recebe um diagnóstico de hipertrigliceridemia ou hipercolesterolemia, já se recebe junto a recomendação para diminuir a ingestão, claro que de lipídios, mas também de carboidratos. E aí é onde dá uma bugada, né? Por que tem que diminuir a ingestão de carboidratos se o meu problema é lipídio? Então, se tem, na verdade, carboidratos como uma das principais fontes endógenas de lipídios. Todo excesso de carboidrato é transformado em alguma coisa que não apenas em carboidrato. Por exemplo, se eu ingiro bastante glicose, eu não produzo apenas glicogênio, que é um polímero de glicose, a partir dessa glicose que veio a mais. Eu produzo também lipídios. E essa é uma maneira que o organismo tem de armazenar esse excesso de nutrientes de maneira estável, porque o triglicerídeo da circulação é uma coisa e o do tecido adiposo é outra, no sentido de função. Um está sendo transportado de um lugar para o outro e o do tecido adiposo é armazenado como uma reserva muito importante, inclusive para o nosso estado de jejum e qualquer outro estado catabólico no qual a gente venha passar. Então, assim, é ruim quando tem uma hipercolesterolemia, mas o triglicerídeo não é apenas vilão. É a mesma coisa que eu falo para o colesterol. O colesterol não pode ser apenas demonizado, ele tem funções vitais para a nossa manutenção, portanto, para deixar bem claro. Então, o lipídio tem um nível de risco como qualquer molécula. A própria glicose pode passar a ser um toxicante de acordo com o nível dela e o tempo que esse nível fique elevado no sangue e até mesmo dentro das células. Então, indo lá para a questão, para responder por que eu tenho que diminuir a ingestão de carboidratos quando eu tenho algum distúrbio no metabolismo de lipídios, né, com aumento do nível desses lipídios. Sempre que eu tiver ingestão de carboidratos, claro que é numa dada concentração, numa quantidade, eu tenho aumento na glicemia. E esse aumento da glicemia, quando atinge um limiar, induz a secreção de insulina pelas células beta do pâncreas. Então, ingeriu carboidrato, aumenta a glicemia, libera insulina. Essa insulina é o hormônio que vai dizer para o organismo, vai comunicar ou sinalizar, se quiser, que eu tenho carboidrato a mais circulante. Essa insulina avisa que as células podem, especialmente para tecido adiposo e músculo, que elas podem captar a glicose. Já foi comentado em outro vídeo antes, não vou citar detalhes, mas cada coisa que não entender muito bem, aqui precisar de mais informação, comenta aí, isso me ajuda também. Então aumenta a captação e o uso de glicose. Captação lá no músculo e no tecido adiposo, que é dependente de insulina, essa captação de glicose, e o uso de glicose aí vai ser facilitado em outras células que não precisam da insulina para captar a glicose, mas sim para dizer que pode ser utilizado. Aqui eu estou sendo mais geral, tá? Não estou entrando em detalhes, porque já tem um certo número de vídeos aí sobre glicose, acho que ajuda. Então, esse uso da glicose vai levar ao preparo de algumas moléculas que nos interessam nessa explicação, como aquela chamada piruvato, o próprio ATP e uma chamada NADPH, né? Ou NADPH. Chamam de várias formas, mas é uma molécula que se comporta como uma fonte de elétrons. Eu removo elétrons de intermediários de uma determinada via e guardo nessa molécula chamada NADPH de maneira estável para diminuir aí até a taxa de formação de radicais livres, por exemplo, né? Elétron desemparelhado, essas coisas. Então, o NADPH vai guardar, entre aspas, elétrons oriundos da glicose. O ATP é uma fonte de energia e o piruvato já fala melhor nele. Fora a insulina dar essa ordem para usar a glicose, porque a glicemia aumentou, a insulina também estimula a síntese de lipídios, né? E então, essa síntese de lipídios é estimulada como? A insulina aumenta a expressão de algumas enzimas chamadas induzíveis. A quantidade dessas enzimas aumenta e a atividade também na presença de insulina. E algumas dessas enzimas aqui dentro do metabolismo de lipídios já serão responsáveis pela produção de ácidos graxos
que eu uso para formar triglicerídeos, e a formação do colesterol. Então, enzimas induzíveis que vão trabalhar na produção desses tipos de lipídios. Certo, então até agora dá para fazer uma pausa e ver assim, quer dizer que eu preciso da insulina para induzir a síntese de lipídios? Sim. Se a minha dieta for pobre em carboidratos, eu vou induzir a síntese de lipídios? Não na mesma intensidade que uma dieta rica em carboidratos. Por isso a recomendação, coma menos carboidrato. A pessoa vai dizer assim, tá, beleza, mas eu não entendi muito bem. Agora já sabe, porque quando eu como carboidrato, eu tenho insulina nesse contexto e ela é um poderoso estímulo para a síntese de biomoléculas. Algumas dessas envolvem, sim, lipídios. Certo, mas eu transformei carboidrato em lipídio? Sim, também. Porque essas enzimas são os trabalhadores que vão produzir os lipídios. Mas elas precisam de matéria-prima. Essa matéria-prima veio da onde? Eu explico aqui, desculpa o desenho, que é horrível, mas pelo menos é para nortear aí vocês nesse assunto. O fígado é o grande órgão responsável pela síntese de lipídios. Ele não deve armazená-los, né, para não caracterizar a esteatose hepática, o fígado graxo, né, também chamado, mas ele sintetiza os lipídios, empacota e manda para a circulação. Da circulação, o tecido adiposo capta isso e armazena. Então eu tenho, como que ocorre a transformação de parte dos carboidratos em lipídios? Primeiro, a glicose passa pela via chamada glicólise. Nessa glicólise, é uma via metabólica, se formam várias moléculas, eu não coloquei aqui porque eu quero limpar um pouco a explicação. Uma das que mais são necessárias agora, a compreensão, é o piruvato. Então, o piruvato é oriundo dessa glicólise. Esse piruvato no fígado, durante o estado alimentado, porque no estado alimentado, uma coisa que eu esqueci, o fígado consome bastante glicose para proveito próprio e também para transformar o excesso dessa glicose em outras coisas, tá? Então, é um consumo para ele mesmo e o que sobra ele manda para os demais. Esse piruvato entra numa organela chamada mitocôndria. Eu desenhei aqui desse jeito, tá? Para simplificar também. De qualquer maneira, o desenho ficaria horrível. Então eu vou para uma coisa menos horrível. Esse piruvato captado pela mitocôndria é transformado em uma molécula chamada acetilcoenzima A e também transformado em oxaloacetato. Então eu pego um pouco de piruvato e trago para acetil-CoA, continua entrando o piruvato, o próximo eu levo ao oxaloacetato, os dois se combinam ou se condensam, né? E formam uma molécula chamada citrato. Também não coloquei detalhe de reação aqui porque não interessa agora. Esse acetil-CoA combinado com o oxaloacetato forma o citrato e esse citrato segue aqui no ciclo de Krebs, que é o nome dessa via, ou ciclo dos ácidos tricarboxílicos também. Segue nessa via e libera gás carbônico, né? Gera outras moléculas. Não escrevi, repetindo, porque eu não quero sujar, não quero poluir essa imagem. Outro momento eu trato disso com mais detalhe. E o citrato segue esse rumo e produz moléculas que a própria mitocôndria já consome na síntese de ATP. Então, um sistema chamado fosforilação oxidativa consome moléculas que eu não escrevo aqui, mas que são produzidas por esse ciclo. Nesse momento que a mitocôndria consome essas moléculas produzindo ATP, o citrato cumpriu com seu primeiro papel, a manutenção do estado energético do fígado. Primeiro o fígado cuida dele mesmo e de tempo em tempo ele libera um citrato desses, quando está com estado energético pleno, para o citoplasma. Então aqui fora já é o citoplasma, ali dentro é a mitocôndria. Esse citrato no citoplasma é convertido de novo em acetil-CoA por uma enzima chamada citrato-liase. E essa enzima citrato-liase é induzível por insulina também. Então ela tem a quantidade dela aumentada e, consequentemente, a atividade no estado alimentado, no qual eu tenha um nível elevado de insulina na circulação. Então a citrato-liase quebra aquele citrato que foi exportado pela mitocôndria, gera de novo o acetil-CoA aqui, que é aquilo que originou ele lá dentro, e o oxaloacetato. O oxaloacetato tem outros destinos, né?
Também não escrevi, não há motivo para isso agora. E o acetil-CoA vai ser usado na síntese de lipídios. Então, o que é isso aqui? Quando a mitocôndria entra num estado energético alto, que ela tem aí uma boa produção de ATP, o ciclo fica menos rápido. E nesse momento se acumulam intermediários do ciclo. A mitocôndria consegue exportar o citrato, porque tem transportador de membrana para ele. Então, proteínas de membrana na mitocôndria que deixam o citrato sair. E no citoplasma, estimulada pela insulina, a citratoliase converte isso em uma molécula que é tijolinho para síntese de lipídio. O que a gente está vendo aqui? Apaga todo o meio e bota glicose sendo transformada em lipídio. Só que assim é direto? Claro que não. Essa explicação aqui está bem resumida. Numa aula ela é bem mais complexa, mas o objetivo aqui é tornar menos complicado. Então, quando escutar agora, olha, tem que ingerir menos carboidrato para ajudar a reduzir o nível de lipídio. Agora fica um pouco mais claro o porquê. Você vai dar menos tijolinhos para o fígado construir lipídios. Essa é a produção endógena. Vem lipídio pronto da dieta? Vem colesterol de origem animal, triglicerídeo de qualquer origem, né? Porque vegetal também tem. Então, vai ter que diminuir a ingestão desse alimento, do lipídio pronto? Sim, também vai. É um esforço, né? Ninguém gosta disso, mas ainda vale a pena, né? Reverter o quadro. Porque hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, a gente sabe a que pode levar. Né? Doença cardiovascular, já se fala em doença neurodegenerativa, também induzida pelo excesso de lipídios e depende do tempo que isso fica na circulação. Já se sabe de detalhes do metabolismo de lipídios envolvidos na neurodegeneração, que não é só aumentar o nível do colesterol ou de triglicerídeo. A coisa é bem mais complicada. Então, isso aqui é uma estratégia que o organismo usa para reservar o excesso que aparece. Ele está fazendo a parte dele. O que a gente pode fazer é diminuir a quantidade de glicose para eu fazer essa reserva toda. Quando eu produzir ácidos graxos no fígado, eu esterifico, ou eu ligo eles com glicerol 3-fosfato, que é um derivado também da glicose. Então, comer menos carboidrato não tem um impacto só direto na síntese de lipídios, quanto indireto também. Eu esterifico ácidos graxos em número de 3, né, com esse glicerol fosforilado e formo o triglicerídeo, isso lá no fígado. E aí o triglicerídeo é empacotado numa lipoproteína chamada VLDL. Essa síntese dela no fígado vai ser bastante acelerada no estado alimentado, mas não somente nesse momento, porque quando eu faço um exame de sangue, eu tenho VLDL aparecendo ali, mas eu estou em jejum. Esse VLDL do jejum tem também origem hepática, porque é de lá que ele é produzido, mas significa mais. Durante o seu jejum, o fígado lidou, em alguns momentos, com mais ácido graxo que precisava. Ele reesterifica esse ácido graxo e manda para a circulação de novo como triglicerídeo. Então, o nível de VLDL elevado, num exame que foi feito no jejum, significa que eu estou tendo um acesso a lipídios, a ácido graxo, sendo mais claro, no fígado a mais do que eu preciso. Então, pode ser, sim, que eu produzi mais no meu estado alimentado desse lipídio e agora eu secreto isso a partir do tecido adiposo, chega mais no fígado e ele manda de volta. E esse ciclo de manda para o fígado e ele devolve é que acaba sendo um problema. Eu já mostro por quê, também em relação ao nível de colesterol. Então, no jejum, você sintetiza lipídio muito pouco. Vai da biologia de cada célula também. Mas no estado alimentado, essa síntese é muito maior. Ésteres de colesterol que eu produzi no fígado durante o estado alimentado, também usando esse acetil-CoA que a gente produziu aqui, também embalado no VLDL. Então, a origem no nível de VLDL elevado, ela é bastante complexa, né? Isso pode ser tanto de lipídios prontos da dieta, quanto do excesso de carboidratos. Então, se eu como muito lipídio, muito carboidrato, eu dou tudo que o organismo precisa para fazer bastante lipídio.
O excesso de carboidrato virar lipídio é que talvez seja a novidade aqui para vocês nesse vídeo. Na circulação, o VLDL vai ser consumido, isso, claro, depois de interagir com o HDL, aquele que é chamado bom colesterol, né? Então, interage com o HDL, vai ser consumido por diversos tipos celulares, formando a lipoproteína de densidade intermediária, e essa, depois de ter mais triglicerídeos consumidos, forma a lipoproteína de baixa densidade, que é o LDL. Comparando os dois, não é só o tamanho e o formato que mudam, mas também o conteúdo. VLDL é rico em triglicerídeos e acabou de ser produzido pelo fígado. É produzido exclusivamente lá. Conforme ele é consumido, se forma aqui o LDL, que é proporcionalmente mais rico só em colesterol. Então, essa aqui é uma transformação que vai ocorrer durante aí o metabolismo dessas lipoproteínas e mostra já para vocês a origem do difamado LDL. Esse aqui, quanto maior o nível dele na circulação e por mais tempo, né, quanto mais durar isso, pior, porque ele pode ser danificado e ele danificado como por oxidação, nitração e a glicação, aquela mesma que eu já comentei aqui sobre a hemoglobina glicado. Então, qualquer forma de dano desses aumenta a chance de um processo como a aterosclerose, né? Então, doença cardiovascular que se originou de uma ingestão duradoura e rica em carboidratos, que promoveu aí a síntese de lipídios e que me deixou com mais lipídio circulante por mais tempo. Olha a volta que dá. Mas é assim que o nosso fígado trabalha, usando como estratégia principal isso que está muito resumido aqui. O objetivo aqui não é uma aula exatamente disso, é mostrar com o máximo de clareza e respeito a quem está assistindo de onde vêm as coisas. Então, se for para resumir isso aqui, dá para dizer, a dieta que tem muito carboidrato estimula a secreção da insulina, a insulina estimula a produção de enzimas de síntese de lipídios, e também estimula o uso da glicose. Então eu dou os tijolinhos e os trabalhadores para atuarem na construção dos lipídios. Por isso que é um efeito tão forte, por isso que uma dieta tem que ser duradoura, né? Essa dieta recomendada por profissional. Não vá atrás de qualquer dieta que qualquer um está falando sem nem saber para quem está dizendo. Eu acho fundamental que frequente, que vá mesmo uma pessoa, que ela faça exames e medições. As pessoas estudaram para isso, para dar para vocês a melhor estratégia. A melhor estratégia não é só a que vai levar aquele efeito, mas que leva ao efeito desejado com segurança. Tá? Essa talvez é a dica até mais importante aqui desse vídeo. Então, procurem essa orientação. Não sigam instruções de pessoas que nem sabem com quem estão falando. Deu para entender, né? Então eu fico à disposição para tirar dúvidas aí desse assunto. Dúvidas me ajudam, só que talvez às vezes eu demore um pouco para responder, que realmente eu tenho outras tarefas, mas eu criei isso aqui para ajudar, né? Não para atrapalhar. Então obrigado por ter assistido e vamos em frente que tem muito o que fazer ainda. Até mais!